Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gestão em Pauta. Um podcast sem mimimi, sem tecnicês, com uma galera top. Para quem não me conhece, meu nome é Washington Ribeiro, sou fundador da empresa New Flight Gestão de Negócios e há 15 anos ajudo empresários a poder escalar e melhorar o seu negócio. A ideia do podcast é trazer pessoas que eu admiro, pessoas que têm uma história muito parecida comigo, para que possam compartilhar muitos conteúdos. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que já vou falar quem são elas, que vão poder compartilhar histórias de superação, histórias de sucesso. A ideia de hoje, nós estamos gravando esse episódio, é que eu tenho um novo projeto. Sim, um projeto de um livro que vai falar sobre pessoas e negócios. E esse livro, quando eu recebi o convite, eu fiquei maravilhado. Porque em 2024, eu fui coautor do livro O Poder das Conexões. Gratidão ao meu amigo Rodrigo Ruiz, que me chamou, onde eu pude escrever um pouco da minha história, da minha trajetória. Passado alguns meses, a editora Oura me chamou para poder escrever um livro, para falar com empresários de uma linguagem simples, transparente, para que pudesse conectar. E assim que eu aceitei o convite, eu fiquei pensando, quem que eu vou chamar para participar desse projeto? E aí eu olhei na minha rede de contatos, pessoas que eu admiro, que têm histórias parecidas com a minha, e fiz o convite. E hoje, aqui em primeira mão, nós estamos lançando oficialmente esse livro, que chama-se Gestão com Propósito. E a partir de hoje, outros coautores vão sentar aqui nessa mesa para a gente gravar episódios de podcast para falar com você sobre histórias de superação, histórias de sucesso. Porque a ideia desse livro, eu assisto muitos podcasts, eu gosto de ler livros, eu vejo que precisava de um livro que falasse diretamente com as pessoas, mas uma linguagem simples, sem tecnicês, para que as pessoas somente pudessem se conectar. Por isso hoje, aqui, vamos começar uma série de podcasts para falar com você aí que gosta de conteúdo que vai direto ao ponto. Antes de eu começar a falar desse podcast, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradecer primeiramente Mércia Goulart, está aqui com a gente, fazendo a sessão de fotos, que depois a gente vai colocar nos conteúdos. Não posso esquecer de agradecer o pessoal da Connect Studio, que a gente está gravando um estúdio maravilhoso. Não posso esquecer de agradecer também o pessoal que tem ajudado a gente do pessoal, dos coautores que estão junto com a gente nessa caminhada. E quando eu fui fazer o convite para essas duas que estão aqui, que eu já vou falar o nome, eu falei: "Elas não vão aceitar". Eu falei: "Vai dar medinho", mas não, as duas são empreendedoras guerreiras. E por isso que elas estão aqui no lançamento desse primeiro episódio. Eu vou começar apresentando elas e depois elas já vão entrar em cena para falar um pouquinho. A primeira empreendedora que eu admiro é a Aline Marques. Olha só, Aline Marques nasceu em Campinas, filha de João Mariano e Maria Aparecida. Publicitária, formada pela Unisal, especialista em marketing político pela PUC de São Paulo, olha só. Começou como designer gráfico aos 16 anos, abriu seu primeiro negócio aos 21 e aos 28 anos fundou sua agência de marketing digital, que eu sou cliente, é claro. Hoje, ajuda empresas a se posicionar de forma autêntica, única e com técnica e essência. Um trabalho maravilhoso, eu adoro. Pessoal, vocês são maravilhosos. E a outra empreendedora que está aqui comigo é a Bruna Mariana. Olha só, quando eu tive uma conversa com ela, eu falei: essa pessoa, ela é um talento. Porque tudo que ela me mostrou é totalmente diferenciado. Quem é a Bruna Mariana? A Bruna Mariana nasceu em Campinas e cresceu em Sumaré. Olha só, filha de Terezinha e Luiz Henrique, desde cedo se apaixonou pela arquitetura. E que trabalho! Formando-se na Universidade Metodista de Piracicaba, após experiências e estágios e empregos, decidiu empreender. E hoje inspira jovens a acreditarem que é possível começar pequeno e construir projetos com autenticidade e gestão humanizada. Gente, duas feras estão aqui hoje e vão poder falar muito da história de vocês. Meninas, gratidão. Aline, Bruna, obrigado por estarem aqui. As palavras para começar nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Washington. Eu fiquei muito honrada quando você me convidou para fazer parte do livro e com muito medo, né. Confesso que deu um fiozinho na barriga, porque por mais que eu tenha familiaridade com a escrita, o propósito dessa escrita é totalmente diferente, né. Então eu nunca fiz nada parecido. Fiquei com medo, pensei: "Será que eu realmente tenho algo para contribuir na vida desses gestores, né, na vida de tantas pessoas?" E você me encorajou a estar aqui, e é por isso, não só por isso, que eu te admiro tanto, como gestor, como profissional, como pessoa. Estou muito honrada, muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui. Que legal. Bruna, e você? Eu faço as palavras da Aline as minhas, né, foi um convite inesperado, eu fiquei muito feliz,
E é a mesma questão, né, no caso eu não tenho muita familiaridade com a escrita, mas eu acho que eu tenho uma história bem legal para passar, então, essa é a meta de eu ter aceitado o convite, além de estar do lado de pessoas incríveis, né, que os nossos coautores são pessoas que eu admiro profissionalmente, então eu fiquei honrada e eu não estava esperando. Que legal, que legal. E é isso aí, tem muita história pra contar aqui. E já vou dar a primeira aqui. São primas. São primas, então tem muita história de família pra contar nesse episódio. E obrigado por vocês terem aceitado, a gente vai falar muito sobre o livro e sobre vocês. E Bruna e Aline, vocês que me conhecem há algum tempo, e eu sempre falo isso nas minhas palestras do podcast, que toda vez que eu vou para um novo projeto, eu sempre comemoro. E eu vou trazer, parafrasear uma frase aqui do professor Gretz que diz o seguinte: em todas as nossas conquistas nós temos que comemorar. Nem que seja com um pacote de bolacha Maria ou um Guaraná, mas comemorem. E para marcar esse episódio que a gente está começando hoje aqui dessa trajetória, seria injusto da minha parte e não ter nada para a gente comemorar. Para tanto, vocês receberão Ah, um mês do meu canal de podcast. Para que vocês possam aí lembrar desse dia. Podem abrir, vocês lembrarem desse dia. Queria fazer aqui um agradecimento pro pessoal da Cara e Canecas Campinas, sempre tá fazendo esses brindes maravilhosos. Galera, top demais. E é uma coisa que vocês vão lembrar com certeza desse dia. Eu acho que a cara da gente é a cara desse podcast. Fico feliz aí que eu posso poder homenagear esse pontapé inicial do podcast Gestão em Pauta graça. com vocês aí. Espero que Eu vocês acompanho o gostem. podcast, eu não lembrava da caneca. Eu lembrava da caneca. Surpreendeu demais. Exatamente, exatamente. A gente E, aqui, pô. e eu queria, quando eu pedi as fotos para vocês, eu fiquei pensando, eu não posso dar um spoiler, né? Porque senão elas vão saber o que é. Olha, então é uma forma de agradecer vocês, para vocês sempre lembrarem desse dia 18 de setembro, onde vocês vão contar histórias para outras pessoas e deixar um legado aí para as pessoas. Muitíssimo obrigada. Vou usar muito. Se tem uma coisa que eu uso na vida é caneca. Com certeza eu sei que vocês adoram. Gratidão. Bom, Já não dá pra trocar já assim, ó. quebramos o gelo, já receberam a caneca aí, e aí agora a gente vai começar com o podcast. Então vamos começar aí com as histórias. Vamos começar as histórias. Quando eu conheço pessoas que eu admiro, eu sempre digo que por trás de um CNPJ tem um CPF. Sim. Vocês sabem disso. E aí, pra gente começar descontraindo um pouco mais sobre a história de vocês, sobre tudo que vocês já passaram, quem é a Aline e quem é a Bruna, né? Fora do trabalho. Eu já sei algumas coisas da Aline porque ela é uma pessoa bem ativa nas redes sociais, sei que é São Paulina, né? E gosta bastante, né? Inclusive, hoje vamos ganhar na Libertadores. E tal. Mas eu queria que vocês passassem para as pessoas que estão assistindo esse podcast, quem são vocês fora da empresa? Como são? Hobbies? O que vocês gostam? Vamos lá, começa com você, Aline. Começo. Inclusive, quem conhece a Aline conhece a Bruna. Porque, Verdade. como o Washington adiantou, nós somos primas e nós, além da familiaridade, né, nós somos amigas. Então, a gente faz muita coisa juntas, muito. Então, muitas das minhas histórias preferidas, assim, dos momentos que eu mais gosto, a Bruna participou. É uma pessoa que eu admiro muito. E vamos lá. A Aline é uma pessoa super extrovertida, que gosta de sair, que ama comemorar. Você falou das comemorações, é algo que eu também tenho muito como marca. Sempre que acontece algo novo da minha vida, mesmo que seja pequenininho, eu busco comemorar. Então, gosto de estar sempre cheia de amigos. E quem me conhece sabe que eu tenho muito amigo. Minha psicóloga, quando eu comecei, falou assim: "Não é possível que alguém tenha tantos melhores amigos". Eu falei: "Eu te juro, eu tenho mesmo. E eles estão ali, se eu tiver na pior ou na melhor, eles estão ali". Então eu tenho muitos amigos, eu amo estar reunida com eles, com a minha família, fazer um churrasquinho em casa, viajar. É isso, eu Legal. gosto de viver uma vida de uma forma mais leve Isso. e de aproveitar novos momentos, né, curtir novas experiências. Legal. Legal. E sou fanática por futebol. É, São paulina. já percebi, já percebi. E depois eu quero que você conte a história da trajetória do seu aniversário, que você vai ser levado de várias
acessíveis, locais para comemorar. Mas enfim, eu admiro pessoas que realmente comemoram a vida e você é uma pessoa que realmente faz isso. Bruna, é você. Quem é você, Bruno, fora da empresa? Gente, seria clichê eu falar de novo que eu faço as palavras da Aline e as minhas. Brincadeiras à parte, eu quero dar um adendo que de todos os melhores amigos da Aline, eu sou a preferida, mas vamos lá falar da Bruna. Gente, eu sou muito extrovertida, eu acho que o que eu sou dentro do trabalho, eu sou fora, de trazer leveza para os lugares e brincadeiras, e tá assim sempre com esse astral mais leve, mais divertido. Sou apaixonada por fazer coisas que eu nunca fiz, do novo, de tentar algo diferente, eu sou movida a isso, a novidades. Que legal. Torce para algum time? Vai, Corinthians! Ai, então sabia essa meio. Legal, bom saber. E vocês sabem que todo negócio precisa de um CPF forte para poder. Vocês são empreendedoras que estão aí já há algum tempo, sabe como é complicado, mas estão aqui. Legal, gostei de saber de você, uma São Paulino, uma corintiana aqui, enfim, vamos parar o podcast agora, mas tudo bem. Se vocês fossem hoje pensando, definir vocês já passaram por altos e baixos como todo empreendedor, mas hoje, se fosse definir uma palavra, quem são vocês hoje? Uma única palavra. Eu acho que seria coragem, minha única palavra. Coragem. Coragem, porque a vida dá mil, brechas pra você não continuar, né. Tem muitos altos e baixos, tem muitas vezes que ninguém acredita que aquilo vai dar certo, só você. Então quando você tem coragem de encarar, eu acredito que eu tive essa coragem em alguns momentos da minha vida, eh, faz tudo ser diferente, né, você muda ali a sua história, você muda o seu caminho. Legal. Você, Bruna, uma A palavra. minha palavra com certeza é ascensão. Eu poderia falar mudança, algo do tipo, mas eu estou mudando para crescer. Então é com certeza ascensão, progresso, essa é a minha palavra do momento. Que legal, que legal. É bom saber que nós temos que nos desenvolver constantemente e a resiliência é uma coisa que a gente tem que usar constantemente no mundo de empreendedor. Sei que vocês são empresárias e eu reforço aqui que muitas pessoas são empresários de palco, né? Mas a pessoa nunca pagou um boleto e ela disse que a vida do empreendedor é fácil. E vocês sabem que não é. E é muito difícil. Mas por isso tem que ter resiliência. E legal que vocês estão nessa pegada de ser resilientes também. E olhando a trajetória de vocês, eu já tive, acho que mais proximidade com a Aline, conhecendo a história dela. Já teve um comércio, né, Aline? Você já comentou comigo. Mas olhando para todo esse período que vocês tiveram de empreendedorismo, nessa trajetória, teve algum momento marcante na vida de vocês que foi assim: "Não, isso aqui me fez moldar e eu quero ser empreendedora porque é isso que eu gosto"? Vocês se recordam de algum momento como esse? Até um pouco disso eu escrevi no livro, né, que dizem que o empreendedor sempre sente aquele friozinho na barriga, aquele incômodo, né, aquela inquietude, e eu acho que eu sempre tive isso. Então eu sempre tive fome de liberdade, né, eu sempre quis conquistar minhas coisas sozinha, ter meu próprio dinheiro, desde criança, não é algo que foi depois com maturidade. Então, ter o meu negócio próprio foi algo que já estava no meu DNA, já ia acontecer. Então, o que marcou, não foi um episódio muito positivo, né, que foi o falecimento do meu irmão, mas a partir disso que eu abri meu primeiro negócio, que foi a loja. Entendi. Porque na minha cabeça seria algo para movimentar mais a vida da minha mãe, não era nem a minha. Então eu pensei, se eu colocar uma ocupação para ela, né, Sim, porque a loja seria em um cômodo da minha casa, era um negócio pequeno, ela vai ver gente o dia inteiro, ela não vai ter tempo para pensar em outras coisas e aí a vida segue, né, a gente tem que arrumar um motivo para seguir. Então claro. foi isso que realmente marcou a minha carreira e também tudo que eu tinha de propósito na minha vida. Qual que era o Não, meu propósito? Primeiro, né, emocionalmente resolver essa situação da minha família e, uma conquista pessoal, eu sonhava em ter o meu apartamento, desde criança. E eu falava: "Eu vou mudar quando eu tiver 30 anos. Quando eu fizer 30 anos eu vou mudar". Então quando eu abri a loja aos 21, eu abri com a rescisão de um trabalho que eu fiquei por 3 anos, um valor, assim, super pequeno, mas eu investi tudo, cada centavo na loja, e eu falei:
esse dinheiro vai retornar pra eu pagar meu apartamento. Boa. E deu certo. Que legal, hein? Deu certo, realmente aconteceu. Era o meu propósito desde sempre. Então foi o momento que você falou: "Não, agora eu vou empreender e vou encarar". Foi, foi. E assim, às vezes a gente se coloca numa situação, né, que você fala: "Não, eu preciso de X valor pra abrir meu negócio. Eu preciso estar com tudo perfeito". Não, às vezes você não precisa. Eu comecei um negócio com R$ 7.000. Só começa, depois melhora. Você só começa, depois melhora, né. Muitas pessoas não daria nem pra equipar uma loja. Sim, Eu comecei super pequena, e a loja deu muito certo por 7 anos. que legal. Foi o período que ela durou. Que bagagem. E você, Bruna, como foi? Eu acho que minha virada de chave, pode dizer assim, talvez pareça algo pequeno, Sim. mas que pra mim foi muito grandioso. Eu acho que a gente nunca nem conversou sobre isso. Mas eu acho que foi meu primeiro show internacional. Eu acredito, assim, que pela realidade que os nossos pais, que eles são irmãos, pelo que os nossos pais vieram, a grande conquista deles era ter a casa e a família, porque isso eles já teriam chego num patamar muito alto, da onde eles vieram. Então, assim, a questão de ir num show na capital, de um cantor que canta inglês, era assim, uau! E foi então, assim, pra mim foi uma virada de chave, tanto por essa questão da minha visão em relação às conquistas, que já foi algo a mais do que os meus pais tiveram ou planejam, tanto que quanto a fase que eu vivia. Eu já tinha ido para a capital, já tinha feito viagens incríveis, enfim, só que tudo era relacionado com outra pessoa. Por exemplo, quando eu fiz o cruzeiro, eu fiz porque a Aline foi atrás de tudo Hum. e eu só paguei, fui na onda dela. Então, a questão do show foi algo que eu pesquisei, que eu quis ir, que eu fiz acontecer e que deu abertura para eu realizar outras metas, outros sonhos e Legal. ver que eu precisava andar com as minhas próprias pernas. Que legal. Então pode parecer algo pequeno, mas que para mim foi incrível, Que foi bacana. irreal. Que bacana, que bacana. É uma coisa que eu sempre trago, acho que eu não sei se eu já falei isso pra Aline, mas eu sempre reforço que na nossa trajetória de empreendedor, você tem que ter ou por quem ou por quê. Uhum. Hoje na minha vida é o porquê, pela minha família. Mas no início da minha jornada foi o porquê. Foi por um apartamento, foi por uma viagem. E hoje, vocês olhando nessa trajetória de vocês, existe algum porquê ou um porquê? Total, né. Comecei com o porquê e hoje é o porquê, né. Por mim e pela minha família, pelos meus pais, sem dúvida. Legal. Legal. E você, Bruna? Tá, a mesma coisa. Por mim, para continuar esse progresso pessoal e pela minha família, para dar sossego. Olha, essas 2 primas devem ter tido uma infância, né. A gente deu trabalho nessa família, viu, não é por nada não. É mesmo. Eu acho que foi por isso que Deus fez a gente prima, que uma mãe só não ia aguentar. Não daria conta, né. Mas é legal quando, a família, vocês estão bem, né, conectadas. Eu conheci a Bruna através da Aline, que falou muito bem do seu trabalho, e eu fiquei muito feliz em saber que tem uma veia empreendedora entre vocês aí, mulheres jovens, eu não sou tão velho assim, tá bom, mas mulheres jovens que têm um talento maravilhoso. Então que legal que tem um porquê, mas já teve um porquê no passado. Legal? Bom, falando agora um pouquinho, vamos falar do livro, né, esse Sim. livro, Gestão com Propósito, que com certeza será um sucesso. E lá no nosso grupo de WhatsApp tem os bastidores. Queria entender de vocês aí, quando eu fiz o convite, né, mandei um áudio para vocês, como foi isso? Como foi receber o convite para ser coautora de um livro? O que que veio na mente de vocês? Você quer começar? Eu acho que a primeira coisa que veio na minha mente foi: "Eu preciso falar com a Aline". Sim. Eu já sabia que ela estava nesse projeto, então eu fiquei, assustada, ansiosa, mas ao mesmo tempo a ideia de poder transmitir algo legal para as pessoas, que me moveu a falar: "Não, vamos lá". E daí ela também, né, falou: "Não, você consegue, você vai sim, você não vai desistir". É assim, uma mão ninguém solta a mão de ninguém.
Exatamente. A gente sempre tem como referência que as pessoas que são autoras de um livro são pessoas muito influentes, né, você traz ali uma credibilidade, uma autoridade. Então quando você fez o convite eu falei: "Será que eu sou essa pessoa?", né, eu duvidei de mim, né, a primeira reação foi duvidar de mim, "Será que eu realmente consigo?". E você incentivou e falou: "Não, você consegue, sua história é legal de ser contada", e a mesma força que você passou pra mim, eu passei pra Bruna. E é isso, é muito bacana você olhar pra si, né, é um processo muito diferente de tudo aquilo que a gente já fez, que é olhar pra si e ver o que que você pode passar de melhor pra uma outra pessoa, né, como uma inspiração, como incentivo. Então foi realmente muito surpreendente Legal, esse que convite. legal. E assim, as 2 aceitaram de cara. Eu não deixei pensar muito, né, falei: "Seu nome já está lá", porque a ideia desse livro é trazer para pessoas áreas que são importantes no negócio. Então a Bruna, a Aline vão falar das áreas que elas são especialistas, então vão ter pessoas falando de finanças também, falar sobre contabilidade, porque são áreas importantes para todo empreendedor. E meninas, uma coisa que eu falo para vocês, a minha experiência do livro, do Poder das Conexões, o legado que vocês vão deixar, porque outras pessoas de vários lugares vão poder ler a história de vocês. E eu trago aqui um relato, no dia do lançamento do livro, eu coloquei meu QR Code no meu capítulo, e uma pessoa leu o meu livro, não, o meu capítulo, e no dia seguinte ela me ligou, dizendo assim: "Washington, eu estou numa fase da minha vida que lendo a sua história, eu me conectei tanto que mudou a forma como eu vejo as coisas". Então isso já pagou todo o investimento, tudo. Então por isso que eu falo que, a partir do momento que vocês escreverem algo e as outras pessoas poderem acessar, muda completamente a forma como a gente enxerga as coisas. E eu tenho certeza que o capítulo de vocês tá recheado de histórias maravilhosas. Porque pelo pouco que a gente tá conversando aqui, eu já fiquei, né, querendo saber o que tá escrito lá. E uma coisa legal, não sei se vocês têm acompanhado, acho que o papel da editora ajuda bastante, né. Então, André, nossa, o trabalho que eles fazem, ajudar, ter uma mentoria, então ajuda bastante nós que somos coautores, né, poder Maravilhosa, escrever isso aí. Andréia. Então, eu acho que vocês, com certeza, depois lá na frente vocês vão lembrar disso. Lembra que eu falei sobre deixar um legado? Eu falo por mim, eu levei meus familiares no dia do lançamento, ver os seus familiares vendo o seu livro. Então, eu acho que é uma experiência que eu recomendo para todos. E vocês não poderiam faltar dessa experiência, não poderiam estar de fora, porque vocês são maravilhosos também. E quando vocês estão lá escrevendo, né, a Aline até se isolou, né, para escrever o capítulo, né, dando um spoiler aí rapidinho, que parte do capítulo que vocês estão escrevendo mexeu com vocês? Por quê? Vou pegar uma coisa que você disse. É um processo de autoanálise, que você começa a lembrar de como você começou. Pensando no capítulo de vocês, o que que mais mexeu com vocês na hora que estavam escrevendo? É realmente ver todo o processo, né, olhar ali, eu lembrei de onde eu comecei. Eu comecei com 16 anos, criando ali para uma estamparia, né, sem nem saber o que era marketing. Então eu comecei a gente, né, você comentou sobre a nossa família. Na nossa família, poucas pessoas, né, de uma geração antes da nossa, tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma formação, e a gente teve esse privilégio, né, de conseguir se formar numa área que a gente escolheu. Quando eu falei: "Vou fazer publicidade", meus pais falaram: "O que que é isso? O que que faz um publicitário?". Eu falei: "Absolutamente tudo, pra onde você olhar tem publicidade, Boa. pra tudo. Se você está assistindo uma televisão, tem. Se você está lendo uma revista, tem. Se você está num ônibus, tem. Aonde você olha, publicidade está em tudo", Exato. né. Então eu tive que convencer as pessoas que não tinham essa familiaridade com o meu segmento, com aquilo que eu escolhi, de que era uma área promissora, de que ia dar certo. Né, que não é só as áreas que todo mundo conhece, médico, advogado, que não é só isso que você vai ser bem-sucedido. E eles me apoiaram na minha decisão. Então, assim, ver por tudo que você passou, desde o início, né, eu fui contabilizando ali os anos, eu falei: "Meu Deus, já há tanto tempo que eu trabalho na área, nem parece tudo isso", né, eu fui colocar: "Ah, eu trabalhei como CLT 7 anos e meio na minha área", eu: "Como assim 7 anos e meio?", Caramba, né, foi muito tempo, tem agência há 6 anos. olha só. Então, são coisas que você não para pra perceber de quanto o tempo voa,
e de quanta experiência você ganha com isso. Então, foi muito, muito incrível rever, né? Vocês até comentaram lá no grupo: olha, quando vocês estiverem escrevendo, vai passar um filme na cabeça, vocês vão curtir o processo. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu. Você vai curtindo o processo. Você começa a escrever, você fala: poxa, que legal que foi esse dia, que legal que foi essa fase, essa conquista, né? Então, eu fiquei muito, muito feliz. Foi algo que eu gostei de fazer, foi prazeroso escrever. Que legal. Eu acho que passa a fase da ansiedade, da gente não saber o que vai acontecer quando a gente topou escrever o livro, para essa lembrança de tudo que viveu, desse começo. A minha área também, a gente não entendia direito, porque eu comecei com o design de interiores para depois fazer a arquitetura. Então, assim, alguém paga para decorar a casa e, assim, não é só isso, né, não é só decoração, tem todo um estudo do que vai fazer sentido na hora de dispor os móveis, que se você colocar uma cor, você vai ter a sensação X e se você colocar o Y, vai ter a outra sensação. Então, assim, era algo fora do nosso entendimento de então, relembrar isso para onde a gente está agora foi bem legal. E tira uma dúvida, vocês eu não sei qual é o ritual que vocês fizeram para escrever o livro, né, no capítulo. Vocês pararam, se isolaram e: "Não, agora eu vou escrever"? Sim. Ou vocês: "Não, eu vou escrever um pouquinho todos os dias e depois eu faço um resumo"? Como foi pra você? Eu fiz vários rituais, tentei de tudo. Eu fui escrever na piscina, no arborizado, assim, pra ver se a inspiração batia. Eu peguei uma comida gostosa, um doce que eu gosto, peguei um vinho, me isolei, mas nunca foi assim, durante o dia, sempre foi algo programado pra criar. E também já é um costume que eu faço, porque eu venho da área, né, eu venho de criação. E sempre que eu tinha um grande projeto pra criar, desde os 16 eu fazia isso. Não, então eu vou comer um chocolate que eu gosto muito, pra me incentivar, porque vou estar feliz, e aí a inspiração vem e eu vou criar. Então eu fiz isso a vida inteira, tem dado Boa, certo. que legal. E você, Bruna? Eu sou uma pessoa muito noturna, né, então minhas melhores ideias só depois das 6. Então acabava o expediente, e daí eu sentei lá, eu acho que eu fiquei 30 minutos olhando para a tela do computador, porque eu não sabia como começar. Depois da primeira frase, pronto, eu só precisava desse start. Legal. Igual quando eu começo a conversar, só precisa a primeira frase, depois precisam mandar: "Para de falar, por favor". Que legal, que legal. Cada um tem um ritual diferente de poder ter o processo de escrita, alguns preferem se isolar, outros, tentar buscar inspiração, mas pelo que eu tenho de experiência com vocês e com os outros coautores, e eu acho que é o legal nesse livro, é que são histórias verdadeiras, histórias de pessoas que são normais, tiveram e têm dificuldades nos seus negócios, e que para chegar numa agência como a sua, uma agência conceituada, não foi simples. Mesma coisa a Bruna, quando ela me apresentou, nós tivemos uma reunião, ela me mostrou como é o trabalho dela, um trabalho maravilhoso, então não foi de uma hora para outra. E quando a gente pensa em sucesso, vem alguém na cabeça de vocês que inspiraram? Tem alguma inspiração de alguém? Você fala: "Nossa, essa pessoa me inspira". Tem na jornada de vocês? Ai, eu tenho, mas, tem uma arquiteta que sou apaixonada nela. E daí eu fiz os cursos dela, eu sou muito fã dela, porque ela também veio de uma realidade simples, e hoje ela é muito grande, e ela não é o padrão, como que eu posso o padrão social. Então, assim, não é aquela roupa saia, salto alto, aquela roupa Kate fechada. Ela é verdadeira, ela, gosta de natureza, então ela respeita muito quem ela é. E isso transfere muito nos projetos dela. E ela começou com um computador comprado, usado, ela começou com um computador usado. Sim, Então, assim, para onde ela chegou hoje, ela me inspira demais. que legal. Giovana, te amo. Maravilhosa. Bom, inspiração de pessoa, sem dúvidas, acho que meu pai, eh,
porque desde de novo, assim, escutei ele falar que eu preciso ter uma segunda renda, uma segunda opção, porque e quando eu estiver mais velho, que ninguém quiser me contratar, como que vai ser? Então, muitas das coisas que eu uso no empreendedorismo hoje, vêm dessa base, né, do que o meu pai me ensinou. Então ele como pessoa de sucesso, que hoje ele vive bem, vive tranquilo, é uma pessoa que eu considero. Agora, profissionalmente, eu tenho um amigo na política, que é meu amigo de infância, que ele também foi o meu maior incentivador, assim. Então, quando eu tive dúvida se eu sairia do CLT, se eu começaria o meu negócio, ele falou assim: "Eu nunca nem tive dúvida. Você já devia ter feito isso há anos". E ele pegou no meu pé até que eu fizesse isso. Então, profissionalmente, é o Eliezer, ele sabe disso, meu amigo aí de 15 anos pra mais. Que legal, que legal. Eh, Pessoas que a gente busca inspiração, que são referência, nos ajudam a continuar nessa caminhada, porque e são pessoas próximas, né, às vezes a gente quer se esperar uma pessoa tão longe, e aí você fala: "É muito difícil", e quando tem pessoas próximas a gente, fica mais fácil. E quando a gente fala de sucesso, eu acho que sucesso ela tem, várias formas de enxergar o sucesso. Vocês concordam? Sim, relativo. Hoje, pra vocês, o que é sucesso então? O que é o sucesso pra você, Aline? Pra mim, sucesso é ter todas as contas pagas, né, não dever pra ninguém, e poder viver a vida de uma forma leve, tranquila, fazendo o que eu mais gosto. Então, quero comer "X" coisa, quero viajar pra tal lugar. Hoje, pra mim, a minha maior alegria é eu ter tempo, Legal. que antigamente era algo que era inviável. Então hoje, se eu quiser parar um dia e fazer a unha, se eu quiser passar um dia igual eu fiz semana passada, fui ver minha família em Minas, é possível. Então isso não era possível no passado. Então ter esse tempo é pra mim a maior realização de sucesso E eu possível. vou fazer um adendo, inclusive ser mãe do caramelo. A Caramelo, cara, é minha vida. Caramelo me adotou, ela é minha vida. Exato. E traidora. Ela não quis mudar comigo, ela mora com os meus pais. Tirei ela das ruas e ela escolheu morar com os meus pais e não comigo. Olha só. Se continua essa minha vida, não adianta. Acho que ela adotou seus Ela pais. adotou meu pai, né, não eu. Ela só não me contou isso. Exato. E você, Bruna, o que que é sucesso pra você? Sucesso. Não s- É algo palpável, algo que você Eu posso dizer o que eu acho que é sucesso pra você? A gente sempre se complementa, assim, né. Hoje a gente tá mais tranquilo, assim. Mas a Bruna, como ela comentou, ela gosta muito de conhecer novos lugares, né, de sim. viver o novo. Então, sucesso pra ela é poder aproveitar a vida, Sim. legal. né. Ela trabalha pra isso, pra aproveitar a vida, pra viajar, pra ir num lugar que ela gosta, pra comer uma comida diferente. A Bruna tem essa vibe, né, então Eu tenho. eu imagino que seja isso pra você. Aí, se for, pra mim tá ótimo. É, só. E como vocês disseram, o sucesso é relativo, né? Sim. Em fases da vida que o sucesso para algumas pessoas é ganhar dinheiro, para outros é ter tempo, para outros é ter paz. Tudo é relativo. Mas o mais importante é que a gente tenha propósito. Tenha um propósito. Porque quando a gente não tem um propósito, qualquer coisa serve, né? Então por isso que vocês são sim. empreendedoras, com certeza deve ter um propósito de vida. E aí, quando os leitores aí lá em dezembro, inclusive eu não falei que o nosso lançamento do livro tá programado para dezembro. Então até dezembro vão ter vários conteúdos, os bastidores de todo desse projeto do livro, com um lançamento previsto para dezembro. E quando a gente fala sobre pessoas, sobre o livro, pelo menos para mim, tem uma parte do livro que assim mexeu comigo e que eu quero que vocês tragam do capítulo de vocês. Tem alguma coisa, alguma mensagem que quando alguém pegar o capítulo de vocês, vai entender a mensagem. Vocês conseguem compilar isso no capítulo de vocês? Qual mensagem vocês vão conseguir passar? Eu acho que a mensagem que eu quero trazer, acho não, a mensagem que eu quero trazer é assim, não importa qual que é a sua base, mas que ela seja sólida e para você não desistir. Então, assim, a gente não tinha a família que tinha o conhecimento da área, talvez nem a gente entendesse quão profundo que é a nossa área. Mas se é isso que te move, se isso faz sentido para você, então continua lá em Legal. frente. Esse é o meu propósito. Que legal. É você, Aline. Eu acho que a mensagem por trás do meu capítulo é de coragem e intensidade.
Então acredita naquilo que você tem como propósito mesmo para sua vida e leva isso de uma forma intensa. Independente das circunstâncias, tenha coragem de continuar. Porque se eu tivesse desistido em cada situação que eu tive, que não foram poucas, eu não estaria aqui hoje. E hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Que eu me sinto realmente realizada naquilo que eu faço, porque eu tive coragem e fui intensa naquilo que eu pretendia pra minha vida. Então, ao ler o meu capítulo, é isso que você pode esperar. É um Legal. capítulo que te move a ser intenso, a ter coragem, a acreditar. Lógico que tem que ter uma base sólida. Você não vai simplesmente, né, ser intenso sem algo concreto, mas veja a viabilidade do seu projeto, acredita nele, confia, trabalha muito e faz acontecer. Que legal. Já tô louco pra ver esse capítulo aí. Eu quero ver tudo isso aí. Mas é legal quando a gente inspira as pessoas a continuar, né, Aline e Bruna? Porque vocês sabem que não é fácil chegar onde chegaram, os perrengues que vocês passaram, né, estudaram pra isso, mas que dá para as pessoas um incentivo de continuar. E acho que isso é o meu maior propósito de vida. Meu, é possível. Não é fácil, mas é possível. E já pegando um gancho sobre isso aí, existem, com certeza existem, como eu tenho, histórias engraçadas no dia a dia de vocês, no trabalho, que vocês querem compartilhar algo, falando, nossa, isso aqui, eu não sei como que eu fiz isso, para poder compartilhar um pouco sobre o dia a dia de vocês nos negócios? Essa pergunta é complexa. Eu acho que a obra sempre tem uma novidade, né? Sim. Então a gente pode esperar de tudo. E é o clichê. Então tudo que falam de obra é mesmo, gente. É uma loucura. É que eu gosto, né? A Bruna fez a obra do meu apartamento também. A primeira loja sua foi meu primeiro projeto. Ó, a pessoa que acreditou em mim aqui. A Bruna fez minha primeira loja quando eu tinha 21 anos. Fez o primeiro projeto da empresa que eu trabalhava, logo quando ela estava começando, uma sala Foi de reunião. corporativa, mais comercial. E fez agora o meu apartamento. Então, a gente viveu muitos altos e baixos, muitos perrengues de obra, a gente passou juntas, porque Sim. Imagino. se tem perrengue, é obra difícil. E você, Aline, teve alguma coisa engraçada que você fala, nossa, isso aqui tem que virar um case? Eu vou aproveitar que a Mércia tá aqui para contar umas. Sim. Eu tava Boa. essa foi. Vocês sabem que a cabeça do empreendedor, ou ela tá lá na frente, ou ela tá sempre ali sem parar, né? Então, o que nós fizemos? Agendamos um ensaio fotográfico. Eu e a Mércia para uma nova fase ali do meu posicionamento. E aí a Mércia me perguntou, que dia que você prefere esse ensaio? Dia 24 ou dia 26? Eu até guardei as datas. Eu falei, prefiro dia 24, mas se não tiver, pode ser qualquer dia. A Márcia, tá bom. Ela me deu a devolutiva, então tá tudo certo pro dia 26. Eu ignorei. E ignorei esse dia 26. Marquei na minha agenda dia 24. Marquei salão. Marquei maquiagem. Movi a minha vida em torno disso. Escolhi os looks. Me organizei 2 dias antes. Fiz a mala pro ensaio, porque é um preparo, viu? Imagino. Pessoas que acham que a foto tá bonita lá na rede social é fácil, esse processo é difícil. Pra mulher é ainda mais difícil, né? E aí, mandei mensagem pra Mércia um dia antes. Ela já tava doente também, tava na correria dela. Tudo certo pra amanhã, Mércia? E se o tempo fechar, vai dar tudo certo? A Mércia me respondeu, mas também não notou o amanhã. Saindo do salão pronta, maquiada, cabelo com bob e tudo. Mércia, tô pronta pro nosso ensaio. Olha, 1 hora antes, prontíssima. Caramba. 1 hora não, algumas horas antes. A Mércia, você tá louca? Seu ensaio é quinta-feira, não é hoje. Acredito. Fiquei pronta 2 dias antes. Não acredito. Aí eu falei pra ela, você tem disponibilidade pra hoje? Ela falou, tenho, mas eu tô doente, mas tenho. Falei, então esse ensaio vai acontecer. Boa. Independente do que aconteceu, vai rolar esse ensaio. Vai que vai. Mas a gente tinha programado um lugar, a gente tinha uma locação com um propósito de algumas fotos. E a gente não podia sair daquele propósito da foto, Sim. né? Então eu peguei, liguei pra uma fotógrafa amiga minha, falei, você conhece um lugar assim, assim, assado? Ela, conheço. Me passou o contato, liguei pra mulher, mas assim, na minha cabeça ia dar tudo certo. Mas não tinha nada resolvido. A Caramba. Bruna tava comigo, eu falei, não, a gente vai fazer esse ensaio hoje. E calma, viu? Que fui ficar nervosa um dia depois. Não. Calma, não, esse ensaio vai acontecer hoje. É. Liguei pra esse espaço. Vocês têm disponibilidade pra hoje? Isso 3 horas antes do ensaio. Vocês têm disponibilidade pra hoje? Tenho. Falei, não acredito. Aí falei, perfeito, vai sair. Achou que os perrengues acabou aí? Imaginei que não, né? Claro.
Fomos, era um lugar um pouquinho mais longe, chegamos lá, nossa, finalmente, que lugar mais lindo do que o que a gente tinha planejado, assim, foi abençoado Olha mesmo. só. Chegamos lá, tirei o bob do cabelo. Meu cabelo tava preso aqui do lado, assim, ok, parecendo um palhaço. Caramba, Ela Aline. tirou o bob, mas o bob parecia que tava Estava nela. lá. Assim, ó. Elas duas olharam pra mim e falaram, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fazer as fotos, nem que seja de coque. Essas fotos vão sair. E foram. As primeiras fotos foram de coque mesmo. Não E acredito. a Bruna pegou, já foi atrás de... Apoiando, né? Não, super. Foi, conversou com os contatos dela, que a gente tava em outra cidade. Conseguiu uma chapinha, foi lá, foi atrás de tudo. Olha que jornada. E nesse processo, até ela chegar com a chapinha, a gente passar por cima daquele cabelo, tentar dar um jeito. E tava horrível. Mesmo. Tava feio mesmo. Pra mulher... E a própria prima fala isso? Olha, eu normalmente sou mais suave, mas, nossa, Tava feio. É mesmo. Sei. O que aconteceu? A gente tinha hora pra encerrar Sim. esse ensaio. E por conta do cabelo, atrasou. Então ficou escuro. A Mercedes vai fotografa com luz natural. Pois as fotos no escuro, né, a meia luz ali no entardecer, foram as mais incríveis. Olha só. Então, a mais que bem pra mim, eu tinha certeza que aquele dia ia dar certo, eu me programei. Pode ser que eu não tenha conciliado as agendas, mas na minha cabeça Mas o resultado ficou bom. ficou incrível. Eu vi as fotos maravilhosas. Ah, Merta é só. ai, arrasa muito. Foi uma loucura, eu coloquei todo mundo em pânico, meu Deus. Caramba. E se talvez fosse no outro espaço, eu não ia ter contato, porque a gente locou o espaço onde eu fiz faculdade. Por isso que eu conheci o pessoal ali perto e consegui a chapinha. Se fosse no primeiro espaço, eu não ia, talvez, conhecer alguém ali perto pra Caramba. conseguir ajudar a gente. No final deu tudo certo. Tudo bom. certo. Mas o importante é que foi isso, a gente falou, não, isso vai acontecer, independente do que... É o propósito, né? da Que a gente tá falando. Se você colocar ali que vai fazer dar certo, ir atrás, dá certo. É boa. É lógico, com a ajuda de alguns profissionais, né? Incríveis, né? Elas foram maravilhosas, me salvaram demais. Então, foi uma loucura. Que legal. Não, A gente dá risada, mas no dia... Não tem, no dia não teve graça, Deus. mas eu costumo dizer que histórias de superação, de perrengues, isso é importante pra gente fortalecer, né? E contar para outras pessoas. Porque às vezes quando a gente olha a Aline Marques, né? Toda a estrutura que tem, nunca acontece nada com ela, né? E acontece. É uma coisa muito comum. Mas cabe a gente, empresário, ter uma resiliência alta, né? Para poder contornar tudo isso. E quando a gente fala sobre negócio, Aline, você que é empresária, tem pessoas que você administra lá no seu time, né? Um time maravilhoso, inclusive. A gente falando sobre gestão de pessoas. Você fosse dar uma dica hoje para quem está empreendendo, como lidar com pessoas? Você que lida com pessoas de várias gerações, como é isso para você? Eu acho que, assim, o desafio é um desafio, né? Tem os altos e baixos. Eu até disse essa semana para uma das meninas, e é algo que eu sempre repito, que quando elas não estão bem na vida pessoal, quando acontece alguma coisa, eu já sei. Elas não precisam nem chegar e me contar, eu já sei que tá acontecendo alguma coisa com elas. Você Só sente? pelo clima, isso que a gente não trabalha presencial, a gente trabalha todo mundo online, mas pelo clima, pela maneira que escreve, eu já sei que tá acontecendo alguma coisa. E eu tive bons gestores e tive péssimos gestores na minha vida. Os péssimos me mostraram que eu não quero ser. Né? Eu tenho muita referência do que eu não quero ser. Boa. E para isso, como que eu tento, né, fugir disso que eu aprendi como ruim? É ser próxima delas. Né? Então, ouvir, além ali do profissional. A gente, quando tá começando num novo negócio, você muitas vezes não vai ter ali o poder aquisitivo para reconhecer uma pessoa da maneira que você gostaria. Perfeito. Então, o que você pode fazer além da questão financeira? É ouvir, é estar presente. Então, uma coisa que a minha equipe sempre escuta de mim. Pessoal, me avisa se ficar sobrecarregado, se acontecer alguma coisa. Me avisa antes. Eu vou fazer também. Eu vou ajudar também. Bora lá. A gente é um time, então não é porque eu sou gestora hoje que eu não tenho algumas funções operacionais que eu não vou ali para operação. Então eu sei fazer todas as funções da agência hoje, né? Já fiz todas essas funções. Então se precisar eu volto e faço novamente. Bota a operação. É lógico. Então eu tento ser sempre próxima, ouvir, e com isso eu ganho a confiança. Tanto que meu time tá comigo há muito tempo, Que legal. né? Então tá comigo desde a da antiga sociedade. Legal. E faz tudo valer a pena, né? Não, isso é importante.
Que legal que você tem essas habilidades de liderança, né, Aline, que todo empreendedor precisa entender de pessoas, né? Acho que pessoas é fundamental. Você pode ter a melhor empresa do mundo, se você não entende pessoas, não funciona. E contar um case rapidinho aqui, eu aprendi da dor, né? Eu fui um chefão, já acho que no outro podcast eu falei isso. Eu não entendia de pessoas e eu quis usar o comando e controle. Ou você faz, me obedece, ou tchau. E eu perdi um grande talento, eu lembro até hoje disso. E hoje eu trabalho, é porque eu não conhecia de pessoas, né? Não tinha esse conhecimento. E vocês que estão aí nessa jornada, é importante entender de pessoas, né, Aline? E você, Bruna? O que você fala sobre gestão de pessoas? Na minha área, principalmente, quando eu lido com as pessoas, eu estou tanto entrando na intimidade dela, porque eu entro na casa dela, no espaço dela, quanto eu estou lidando com sonhos. Eu nunca estou projetando algo simples, ou é o primeiro apartamento, ou é aquele investimento que as pessoas demorou anos para conseguir realizar. Ou é o. Nem que não seja o primeiro assim, mas é o negócio dos sonhos, é a casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos. Então, assim, é ter a sensibilidade para que você tá lidando com algo importante, fazer o seu melhor, entender que cada um tem a sua história. Então, hoje, é, eu acredito que tão importante quanto você tá nas mídias sociais é você cuidar da experiência do seu cliente. Experiência hoje é tudo, Que legal. porque cada um tem, né, algo diferente para te proporcionar. Por isso que eu admiro. Quando você me mostrou o seu trabalho, eu já fiquei admirado. Porque a forma como você olha, realmente os detalhes, e como você mesmo disse, você ajuda a realizar os sonhos de muitas pessoas, né? Uhum. A forma, a disposição, um olhar. E por isso que quando você me mostrou, eu falei, nossa, cara, a Bruna, sensacional. E com certeza vai brilhar sempre mais, Bruna, que seu trabalho é maravilhoso. Amém. O seu e o da Aline aí. É, se vocês, já que a gente tá falando para empresários, empreendedores aí, homens e mulheres, e a gente pudesse dar um recado para eles, para não errar, o que eles não podem errar no mundo empreendedor? O que vocês acham? O que acham que não? Isso aqui não dá para errar. Eu acho que sobre ter uma gestão financeira, né? Então, mais do que você ganhar é você saber gastar. Você é o cara para falar sobre isso, né? Então, saber o que investir, principalmente no começo, e investir muito em conhecimento. Legal. Muito. Acho que o mais valioso que a gente pode é investir em conhecimento. É o que vai levar a gente para o próximo nível. Você vai saber o que fazer quando vierem decisões difíceis, né? Através do conhecimento. Então, é algo inegociável no mundo dos negócios. Que legal, boa. E você, Bruna? Processos bem definidos. A emoção de abrir um negócio, aquela ansiedade, empolgação, às vezes deixa a gente um pouco cego, vamos dizer assim. A gente torce sempre para dar certo, mas talvez a gente não tenha o conhecimento de como que eu vou começar, o que eu vou fazer, quem que vai fazer cada coisa em caso de equipe. Se eu for contratar, eu vou ter cash para bancar por quanto tempo? Então, assim, é essa preparação e processos bem definidos de como vai funcionar. Até para quando o cliente chegar, você saber e falar com certeza qual que é o seu serviço, o seu diferencial. Que legal. E pegando um pouquinho dessa palavra diferencial, eu não podia deixar de esquecer o case da Aline Marques comigo. Eu participei de um evento, sou diretor da ACI, Associação Comercial do Sumaré. E a Aline Marques, nessa época, ela estava fazendo, juntamente como patrocinadora, né, desse evento, e ela pôde divulgar no final do evento, todos os patrocinadores, alguns mimos. E aí, eu peguei a sacola e tal, e tinha lá um mimo da Aline, você ganhou uma consultoria grátis de 30 minutos. Cara, eu não acredito nisso, eu vou ter que conversar com essa Aline. E aí, de cara, já mandei uma mensagem para ela, para entender como era essa consultoria aí, né? E eu falei, vamos ver o que que é essa Aline, porque eu conhecia a Aline nas redes sociais, mas eu não tinha contato com ela.
Falei, será que é a Aline mesmo que vai falar comigo? Né? Tá bom. E aí marcamos uma call. Cara, a Aline deu uma aula pra mim sobre o meu negócio, me fez, assim, olhar coisas que eu não estava olhando. E eu tô pegando a estratégia aqui, né? Que a estratégia que você usou comigo faz parte de um diferencial seu, que muitas pessoas não olham, né? Mesmo no jeito que a Bruna tem esse olhar mais humano, né? De conectar o sonho das pessoas com o trabalho dela, e o seu de também trazer as pessoas para conhecer mais o seu negócio. Então eu falo que se também não tem estratégia, não adianta nada. Se a gente não tem uma proposta de valor, né, meninas, que realmente te conectam, é só mais uma empresa. Sim. Então eu vejo que para todo empresário que está assistindo esse podcast, tem um diferencial. Porque aí nós iremos lembrar que da Aline eu sempre lembro disso, porque foi o que me fisgou, foi aquele item lá na sacola que me conectou. E hoje eu e a Aline, nós fazemos um negócio juntos, eu indico coisas para ela, indica para mim. Mas eu costumo dizer, são pessoas como vocês que eu tenho, assim, sou grato em poder indicar, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso. E acima de tudo, são guerreiras no que fazem, né? Porque para chegar onde chegaram, foi muita luta e determinação. Por mais que tenham o CPF por trás, né, que eu conheço vocês, a empresa é uma empresa sólida, uma empresa que realmente funciona. Então, Aline e Bruna, o que vocês fazem hoje, com certeza revoluciona a vida das pessoas, tanto na parte de sonhos, como na parte de estratégias também. Então, eu não podia deixar de falar isso, Aline, foi muito legal. A sua isca lá, um dia. E aí é onde entra a criatividade, né? Porque foi um mimo, foi um cartão. Eu tava ali com várias outras marcas grandes que investiram em brindes, que gastaram ali muito dinheiro para trazer algo legal. E eu não tinha investimento para aquele segmento, estava investindo como patrocinadora do evento. O que eu fiz? Um cartão. Gastei pouquíssimo e me trouxe não só um cliente, como um parceiro aí por muitos anos, se Deus quiser. Que legal, que legal. E falando um pouquinho do livro, desse projeto coletivo, vocês estão envolvidas com outros coautores e com uma galera de peso, né? Uma galera forte mesmo. Como que é para vocês aí participar de um grupo com esses coautores? O que traz para vocês de experiência? Eu já conheci alguns dos coautores, né, que estão no livro por conta do grupo de networking que a gente participa, e são pessoas que eu já admirava, né? São pessoas incríveis, todos muito bem posicionados na sua área, na sua carreira. Então, estar convivendo com eles mais de perto, né? Um ajudando o outro, vai ter uma fase ali da produtora, pelo que eu entendi, que a gente vai poder contar um pouquinho do capítulo um do outro, né? Então, ter isso em primeira mão antes do livro ser publicado vai ser incrível, porque são pessoas de histórias incríveis, assim. Então, estar próximo de pessoas com um potencial tão grande é um privilégio. Eu me sinto privilegiada, de verdade. Sim, é exatamente isso. É uma honra, porque a gente vê as pessoas nos eventos, a gente conhece mais superficialmente ou profissionalmente, vamos dizer assim. Então, conhecer elas mais a fundo, conhecer a história, tá sendo incrível. Que legal, que legal, que legal. Quando eu escolhi vocês e os demais coautores, a ideia foi justamente esse, o propósito. Conectar vocês com outras pessoas, porque a ideia do livro, gente, é sim, levar para as pessoas histórias, mão na massa, mas acima de tudo que a gente continue essa jornada. Porque desse livro vão vir outras palestras, outros podcasts e quem sabe, outros livros. Então, estar num ambiente com pessoas realmente legais, que conectam com a gente, é muito importante. Então, a ideia justamente foi essa. Por isso que eu peguei cada pessoa de uma área, né, para que elas se conectassem. Porque esse é o meu propósito, ajudar outras pessoas a se conectarem. Se a gente fosse deixar uma mensagem para a galera lá do grupo, né, dos coautores que estão assistindo, que mensagem que vocês passariam para eles? Sejam autênticos, né? Se entreguem, curtam o momento da escrita, o momento de relembrar ali toda a sua carreira, que para nós ali, como parceiros, como companheiros, vai ser um privilégio poder desfrutar disso, da história de vocês, né? Sim, é isso. Legal, legal. E lembre-se que nós teremos um pré-lançamento, teremos um lançamento, noite de autógrafos. Prepare a mão para muitos autógrafos, porque
esse livro, ele vai chegar em muitos lugares. E o que eu deixo para os coautores e para vocês é que aproveitem essa experiência. Sim. Cada minuto. Para que quando vocês estiverem lá, não vou falar velhinhos, tá bom? Mas seniors, vocês poderem falar para outras pessoas que vocês contaram histórias e ajudaram outras pessoas. Então, como eu tive essa experiência com o Poder das Conexões, eu estou passando o que eu senti. E outra, eu fiz muitas amizades, Bruna e Aline, muitas amizades. Eu acho que isso vai estreitar ainda mais o relacionamento que nós temos, não só como empresários, mas como pessoas. E eu tenho certeza que ao ler o capítulo de vocês, eu vou me conectar muito com a minha história. Porque eu tenho certeza que vocês já deram alguns spoilers aqui, que tem tudo a ver com superação, com força de vontade, com resiliência. Porque a Bruna, uma excelente profissional, vai poder passar para outras pessoas como foi a jornada dela. Para inspirar outras pessoas a também seguirem nessa mesma jornada. Porque não foi fácil. E não é fácil. E mesma coisa a Aline, com as histórias, com tudo que ela passou. Depois, com certeza, a gente vai gravar um conteúdo aqui só sobre as idas e vindas dela, né? Todos os perrengues que você teve. E isso, gente, é o nosso propósito. Que vocês consigam levar isso para outras pessoas. Sim. E o que vocês planejam aí de pré-lançamento? O que tá na cabeça de vocês no livro? Eu quero fazer barulho, porque eu do marketing. Tava até trocando ali umas referências com o Igor Luz sobre o que a gente incrível. Tem ideia, né, ali pro lançamento. Passei ali algumas ideias pro Washington também, então minha cabeça tá fervendo. Você falou de evento, é comigo mesmo. Mas não só o evento, acho que nas redes sociais, que é a minha área em si, a gente pode fazer um barulho, a gente pode trazer um pouquinho da essência de cada um desses coautores, né, e mostrar ali uma pinceladinha do que vai ser esse livro, do que as pessoas podem esperar. E se incentivar, se fizer bem para uma pessoa que seja, já valeu a pena, né? Com certeza. Sim, eu estou confiando no meu marketing. E o que ele falar, eu vou fazer. Eu ainda tô nessa fase do conhecimento, de como que é o processo, né? O processo do livro a gente já conhece como que escreve. Agora vou esperar para ver como que vai ser essa fase do pré-lançamento, lançamento e aproveitar o momento. Que legal. É a fase de glória, né? Eu espero. A parte difícil é só a escrita, depois é só aproveitar. Exatamente. Eu já quero levar minha família inteira. Eu já ia perguntar agora. Sim. E eu ia fazer essa pergunta. E a família de vocês? Como foi quando vocês contaram para eles? Ficaram desconfiados, né? Porque Sim. a nossa família, gente. Esse povo paranaense, vou falar pra vocês que é um povo desconfiado. Sim. Não, você tem certeza? Isso é seguro? Não é golpe? É sério que você vai escrever um livro e eu. Então, a primeira coisa foi desconfiado. Depois, eles não são muito de demonstrar. Nossa família é mais fechada, não é muito de demonstrar. Mas aí, mostra pra todo mundo, né? Igual a revista da Cias. Sai mostrando pra todo mundo, fala, olha, minha filha, que bonita na revista. Então, eu tenho certeza que de orgulho e de divulgação não tem ninguém melhor. A gente quer, não sei quantos convites a gente vai ter. Mas esse lançamento, pré-lançamento, mas a nossa família é grande. 50 dá, né? Uns 50. São só 10 tios ali. Ainda bem que a gente é da mesma família, 2 já vão estar ali no meio. E os seus familiares também têm essa mesma impressão? Sim, eles me apoiam em tudo. Que Mesmo, legal. às vezes, não entendendo, assim, sério? É isso? Não, é isso. Ah, então legal, filha, vai lá. É isso mesmo. E quando eu falei que eu citei eles no livro, nossa, aí ficou todo mundo, né? Os meus não sabem ainda, mas eu citei também. Aguentei. Eu brinco, até os pais da Bruna são meus padrinhos, né? E eu brinco, se um dia eu for presa, se acontecer qualquer coisa errada comigo, pode mandar minhas tias pra me defender. É. Não tem ninguém melhor no mundo pra me defender do que minhas tias. Caramba. Elas, eu posso fazer o que for. Elas falam, não, mas tadinha, a Aline trabalha tanto. Esse é o argumento pra tudo. A Aline trabalha tanto assim. Tudo elas apoiam, assim. A nossa família é incrível, assim. Sim. Que legal, que legal. E já que a gente tá falando de família, já que eles vão assistir esse podcast com certeza, queria que você deixasse uma mensagem para alguém da sua família ou para várias pessoas, para que eles possam ver isso, depois compartilhar também, que você, com certeza é o orgulho da família. Vamos lá.
Ai, gente, fiquei emotiva. Eu também. Gente, a nossa família é muito prática, a gente não é muito afetiva. Deixa uma mensagem para ele. Mas, especialmente, né, para o meu pai e para minha mãe, não tem como. Se hoje eu conquistei tudo que eu conquistei, se eu consegui me formar, se eu consegui uma estrutura profissional boa e pessoal, é porque vocês me ensinaram o caminho certo. É porque vocês me ensinaram o poder do trabalho. É porque vocês me ensinaram que eu tinha que correr atrás de tudo e que eu tinha que tentar ser melhor a cada dia. Me ensinaram a ser honesta. Então, tudo eu devo a vocês. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ser um dia, eu devo a vocês. E é isso, pai e mãe, te amo. Eu devia ter começado. É essa mesma linha, é gratidão, principalmente aos meus pais, mas também à minha irmã, sempre muito minha apoiadora, minha defensora. Meu cunhado, que chegou depois, mas já tá aí há mais de 10 anos na família, então, assim, considero um irmão de coração que aguentou também bastante coisa durante o período da faculdade, principalmente. Então, a vocês, meu muito obrigado por tudo. Amo vocês. E é isso. Obrigado por sempre me apoiar aí nas minhas loucuras. Que legal. Olha, bacana, viu? Com certeza vai gerar muito compartilhamento esse Aproveitando o esse podcast. gancho, você quer deixar uma mensagem para sua família? Claro, com certeza. Vamos lá. Bom, família, minha mãe, meus irmãos, esposa. Eu costumo dizer, lembra que eu falei do porquê, né? E é por eles. Todo esse trabalho, essa dedicação. Sem eles, que é o alicerce da minha vida, seria muito difícil manter. Então, se hoje eu tô nessa jornada de 15 anos, é por quem é minha família. E tamo junto. Legal. E aí, meninas, a gente já tá chegando ao final, hein? A gente pode ficar o dia e a noite inteira gravando aqui, mas eu sempre gosto de fechar com uma reflexão. Reflexão verdadeira e inspiradora para as pessoas que vão assistir esse podcast, tá? Pensem, qual é um sonho ou meta que vocês têm para os próximos anos? Todo mundo tem um sonho ou uma meta. Para vocês hoje, o que é? Qual o sonho e qual a meta para os próximos anos? Eu acho que profissionalmente é ter um espaço físico e equipe também no presencial. Eu que venho aí de 5 anos, 6 anos de home office, já cansei, eu quero mais esse contato mais próximo com a minha equipe. Então esse é um sonho de estruturar essa equipe presencial. E pessoalmente é viajar o mundo, conhecer novos lugares, aproveitar, ter essa, como eu falei, é tão valioso o tempo, né? E o que eu acho hoje mais precioso em tudo que eu conquistei foi esse tempo. Então, ter essa condição de poder aproveitar um pouco da vida também, né? Que é o onde eu me encontro mais feliz, viajando, né? Então, Que legal. com meus pais, enfim, com os meus amigos, mas são os meus sonhos. Boa. E você, Bruna? O meu sonho profissional eu não vou falar a palavra estabilidade, porque a gente sabe que no mundo corporativo tem altos e baixos, mas é ter uma empresa sólida, porque por mais que eu tenha bastante tempo de estudo e que eu iniciei na área, a minha empresa ainda é um bebê. Então eu tô aqui começando, então eu quero uma empresa sólida e pessoalmente falando casadíssima, Lô Paulo. Mas vivendo coisas novas, que é o que eu gosto. Que legal. E também, esqueci, Viajar com a Aline. viajar com a Aline e trazer novidades para os meus pais, né? Que eles gostam dessa parte de viajar, mas eles começaram agora. Então, assim, não tem idade para começar, gente. Eles já são 2 idosos. Você sentou, Deixa eles verem esse vídeo e falar que ela tá chamando eles de jovens. É. mas assim, agora que a gente pode é poder dar esse luxo para eles. Acho que aproveitar os momentos, né? Aproveitar. É muito. A gente não sabe o dia de amanhã. Sim. A gente tem que aproveitar muito enquanto a gente tem as pessoas que te amam do nosso lado. Tem que Sim. viajar sim, comemorar sim, fazer um churrasquinho sem motivo. Tá sempre junto e Boa. curtir esse momento. Esses momento, né? momentos. E se a gente fosse fechar hoje a participação de vocês aqui, não sei, a Aline eu já sei que já gravou outros podcasts, a Bruna não sei se já gravou. Qual foi a sensação, a participação, o que vocês acharam? O que fica de dica para os próximos que vão sentar aqui?
Inicialmente eu fiquei nervosa, né, porque é uma responsabilidade, ainda mais tratando do livro, que é um processo novo, Sim. né, então é muito difícil eu ficar nervosa com algo, mas hoje deu um friozinho na barriga, mas muito natural, porque aqui eu tô entre amigos, então foi muito natural. E para os próximos é só venham tranquilos, de coração aberto, sejam vocês que vai dar tudo certo. Boa. Você, Bruna? Ah, o novo ele assusta, né, mas a sensação dele é muito boa. Então, venham, aproveitem, igual quero que os coautores aproveitem o processo do livro, isso faz parte, né, do processo. Então venham, aproveitam, o nervoso é normal, mas depois que começa, fica mais leve. Boa, legal. Bom, estamos chegando ao final desse podcast, Gestão em Pauta, com o tema Gestão com Propósito, de um livro que vai ser lançado, pela- programado para dezembro desse ano. Hoje foi o lançamento oficial com essas duas feras aqui, Aline e Bruna. Adorei esse bate-papo, vocês são top demais, foram muito bem, e vocês estão no caminho certo, podem vir outras vezes. Estendo o convite para a gente gravar outros episódios também, acho que Sim. vocês têm muito para contribuir. E fico grato por vocês terem reservado essa agenda comigo para poder falar, conversar e falar para as pessoas o que está vindo para aí do livro. É deixar essa sementinha do que vai vir no capítulo de vocês sobre gestão com propósito. Para finalizar, gostaria que vocês deixassem uma palavra final. Onde que o pessoal encontra vocês? Instagram, redes sociais, para se conectar com vocês. No Instagram, minha casa ali, a fonte do meu trabalho é a estrategista de marketing, @a estrategista de marketing. O meu é @brunamariano.arquiteta. E de lá já tem o link que você pode me chamar para o WhatsApp para a gente ter uma conversa mais pessoal ali. Legal, legal. Bom, finalizando mais um episódio do podcast Gestão em Pauta. Gratidão, Aline, Bruna, foi maravilhoso, um papo super tranquilo. Fiquei feliz que vocês aceitaram o convite do livro e a gente teremos vários outros episódios para falar um pouquinho da história de vocês. Fica aí a dica, os próximos coautores, nas próximas semanas, estarão aqui falando também da sua trajetória, do seu capítulo, para que você que está assistindo esse podcast, quando receber o livro, ir no capítulo deles e conectar com esses coautores. Meu propósito como empresário é ajudar pessoas e o podcast é um canal para fazer tudo isso, levando histórias verdadeiras, sem mimimi, sem tecnicês, para que você possa colocar a mão na massa através de muito conhecimento. Fique atento, nos próximos dias, vários conteúdos. Tamo junto, até a próxima.